E aí, galerinha do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar História, Grupos Humanos. Nós estamos falando já desde as últimas aulas sobre a origem e formação da nosso país, a população, a miscigenação, a mistura dos povos que formam o nosso país. Nós estávamos falando dos indígenas, falamos um pouquinho dos africanos e vamos começar corrigindo lá a página 123, a ficha de atividades. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aqui Memorial Árabe, em Curitiba, monumento aos 80 anos da imigração japonesa, construída em 2018 em São Paulo. Tenho aqui, monumento ao cenário da imigração alemã, construído em 1928 em São Leopoldo. Monumento ao imigrante italiano em Santo André. E aí ele está fazendo uma pergunta aqui. O que essas imagens têm em comum? O que eles aparecem lá? Todos eles são imagens que nos mostram monumentos que representam a imigração brasileira. Então, imigrantes que chegaram no Brasil. Então, eles representam imigrantes que vieram para o Brasil, certo? São monumentos em homenagem aos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, lá eles estão homenageando aqui os alemães, estão homenageando os italianos, os japoneses e os árabes, neste caso aqui mostrado, certo? Letra B. Que povos estão representados na imagem? Acabamos de falar a resposta, hein? Árabes, italianos, alemães e... confirmar? Árabes, italianos, alemães e japoneses. Ó, tava faltando lá a primeira imagem, né? Que estava aqui. Japoneses. Letra C. No seu município, há construção, monumento ou um memorial em homenagem a algum grupo de imigrante ou a outros grupos humanos que foram viver nele? Já visitou esse local? Faça um desenho que o represente. Então, existe algum monumento, que é uma estátua, né? Ou um museu, ou às vezes uma igreja. O que pode ter aí na sua cidade ou no seu estado, algum lugar que você já visitou e conheceu, que seja em homenagem a algum povo imigrante do Brasil? Então, faça o desenho aí, espero que você tenha feito esse desenho bem legal. E essa foi a correção da nossa atividade. Nós vamos retomar lá no livro, na página 224, certo? Então, olha lá. Mão na massa. Falar de comida. A culinária brasileira, principalmente a do Nordeste, foi fortemente influenciada pela cultura africana. Azeite de dendê, pimenta e leite de coco são ingredientes comuns nos pratos da culinária afro-brasileira. Desembaralhe as letras para encontrar exemplos desses pratos. Então, olha lá, quem que conhece esse prato aqui? A gente pode ver que ele é a base de quiabo. Eu vou escrever aqui no computador e você vai poder olhar aí, certo? Esse primeiro prato aqui, de origem africana, é o caruru. Não escreveu. Desculpa, gente. Caruru. O segundo prato ali tem um recheio bem gostoso ali, que é o camarão. Tem como se fosse um bolinho em volta ali, né? Que o camarão tá recheando como se fosse um bolinho. É o acarajé. Famoso acarajé baiano. Olha lá. Uma outra comida também que vai camarão, vai muita pimenta também, é o vatapá. Temos aqui mais um outro prato típico. Qual será esse aqui? É o abará.
Esse eu nunca comi. Abará. Esse eu nunca comi. Vocês conhecem? Já comeram abará? Eu, na verdade, não gosto muito de comida apimentada. Mas tem gente que adora. O meu pai adora, por exemplo. E aí, vocês gostam de pôr pimenta na sua comida? Número 2. Pergunte a seus familiares se eles utilizam ingredientes como azeite de dendê, leite de coco ou pimenta na culinária. Anote no caderno a resposta para essa pergunta e depois conte a seus colegas. Então, se eles usam aí azeite de dendê, onde que costuma usar o azeite de dendê? Ah, quando faz um peixe. Escreve ali o nome da receita, só o nome. O leite de coco, ah, no doce ou no salgado. E assim por diante, tá? Então, vamos lá para a próxima página. Música afro-brasileira. Então, vamos lá. Muitos instrumentos musicais utilizados hoje na música popular brasileira são de origem africana. Você toca algum instrumento? Como a cuíca, o afoxé, o berimbau e o agogô. Veja os instrumentos abaixo. Eu conheço bastante o berimbau porque ele é um instrumento muito utilizado na capoeira, que também é de origem africana. Você conhece algum desses instrumentos? Toca algum desses? Olha lá. Eu não sei tocar, mas eu conheço. O berimbau é um instrumento fundamental na capoeira, mistura de dança e luta, utilizada como forma de resistência dos africanos escravizados no Brasil. É o berimbau que dá ritmo aos passos da capoeira. Então, a capoeira é uma dança e uma luta ao mesmo tempo, que mostra origem africana. Aqui, utilizado no samba, o afoxé se popularizou e passou a ser incorporado também em outros ritmos, como o reggae e o forró. E aqui nós temos o agogô. Na língua iorubá, agogô significa sino. Iorubá é uma língua de origem africana também. É usado nas rodas de capoeira, no samba e nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé. Então, religiões afro-brasileiras são religiões de origem africana, que vieram com os escravos, e aí eles foram introduzindo aqui no Brasil também esses costumes. Será que era respeitado esse costume dos africanos na prática da religião deles? Eles podiam louvar os deuses, cultuar a religião deles de uma forma tranquila, sem serem castigados por isso? Vamos ver em breve. Palavras africanas. Os africanos trazidos ao Brasil foram obrigados a aprender a falar português. Assim como os indígenas, os africanos chegaram, não sabiam falar português. Eles foram o quê? Obrigados a aprender. Mas cada povo continuou a falar sua língua de origem. Para facilitar a comunicação entre eles, passaram a utilizar duas línguas. Então, olha lá, na Bahia falavam o iorubá ou nagô. Nas regiões do Nordeste e do Sudeste, falavam o quimbundo dos povos banto. Muitas palavras derivadas dessas línguas foram incorporadas ao nosso vocabulário. Então, nós temos palavras de origem africana, indígena e os portugueses, né? Que é a língua que nós falamos. Fora outras línguas também. Então, olha lá. Decifre os enigmas e descubra palavras de origem indígena e africana. Então, nós temos o desenho e aqui nós vamos descobrir na letra A uma palavra de origem africana. Então, aqui nós temos a casa, que representa a letra P. Então, nós temos aqui o P. A flor, que representa o E. P. A nota musical, P.
De novo, a flor, E. Eu acho que eu já sei que palavra é essa. Você já sabe? Aquele brinquedo. Aí nós temos a joaninha, que é o C. E nós temos a estrela, que é A. Que brinquedo é esse? Peteca. E aí, você construiu a sua peteca? Brincou com a sua peteca? Essa é a letra A. Nós temos agora a letra B. Outra palavra de origem africana. Nota musical, T. Estrela, A. Eu já sei essa também. É um animal. Outra nota musical, T. E o sorvete, U. É um animal. Tatu. Agora vamos para palavras da língua iorubá. Vamos ver aqui. A joaninha, o C. Então, letra C, a joaninha, o C. A estrela, A. A nuvem com chuva, N. Eu acho que eu já sei. A pera, J. O aviãozinho de papel, I. Outra joaninha, C. Outra estrela, A. É uma comida, também de origem africana, canjica, feita com milho. Letra D. Estrela, A. Outra palavra de origem africana, do Yorubá. Joaninha, C. Estrela, A. Acho que eu já sei. Uma balinha aqui, ou bombom, R. Aí nós temos a estrela, que é o A. Eu acho que é uma comida, hein? A pera, que é o J. E a florzinha, que é o E. Acarajé. Viu como eu sabia? Que era uma comida. Agora nós vamos ver ali. Letra E. A palavra de origem quimbundo. Ó. Eu vou olhar aqui as imagens, tá? O caracol, G. A estrela, que nós já sabemos, A. Aí a nuvenzinha, N. Eu já sei. O caracol, que é o G. É um brinquedo. A flor, que é o O. Duas balinhas seguidas, são duas letras, R. E por último a estrela, A. Gangorra. É um brinquedo muito comum encontrado em parquinhos de praça, principalmente, né? Você já brincou de gangorra? Eu brincava bastante quando eu era criança de gangorra. Adorava brincar de gangorra. Eu gostava de ficar lá no alto da gangorra. Imigrantes no Brasil. Vamos lá. Você já ouviu falar em imigrante? Quem são os imigrantes? É quem vem de um país para outro. No caso, eles saíram de um país e vieram para o Brasil. Então, olha lá. Imigrante é uma pessoa que sai do lugar onde nasceu e vai morar em outro país em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Muitas vezes, na terra natal dessa pessoa, há conflitos, perseguições religiosas e políticas ou crises econômicas. Esses motivos levaram milhares de famílias de diferentes partes do mundo a buscar uma vida melhor no Brasil. Esses imigrantes contribuíram para formar a sociedade brasileira que conhecemos hoje. Então, assim, pessoas que fugiam de guerra, principalmente lá na época da Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Crises econômicas, nós temos um exemplo bem recente. O pessoal que mora mais na região norte, receberam muitas pessoas que vieram da Venezuela em busca de melhores condições, né? Imigrantes venezuelanos.
Então, esses são alguns exemplos de imigrações. Mas nós estamos falando aqui dos imigrantes que vieram e ajudaram na colonização, na formação do nosso país também. Lembrando assim, pessoal, que como eu falei para vocês lá, os índios, os africanos, eles não eram considerados cidadãos, porque eles não eram de Portugal. Então, assim, eles também não tinham nenhum direito. Os imigrantes, quando vieram para o Brasil em busca de melhores condições, também não eram considerados cidadãos, porque eles não vieram lá de Portugal, não eram de origem portuguesa. Então eles vinham para cá em busca de melhores condições, de trabalhos, e chegava aqui, não era bem isso que acontecia. Vamos ver lá. Os portugueses, por exemplo, né, que são os mais conhecidos e os principais, porque foram eles foram os primeiros a chegar aqui no Brasil, né? Quem descobriu. Você estudou que os portugueses foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades. Com os povos indígenas e africanos, eles são considerados os principais formadores de nossa sociedade. Além da língua portuguesa, as heranças deixadas pelos portugueses podem ser encontradas na arquitetura, nas igrejas, na religiosidade, na população, na culinária, nas festas e nas artes. Então, olha lá, vamos ver alguns exemplos de comemorações aqui, ó. As cavalhadas são uma apresentação teatral realizada em Portugal, adotada em algumas cidades brasileiras. O bacalhau, um dos alimentos utilizados na culinária portuguesa, também veio para o Brasil e muitas pessoas têm o costume de comer bacalhau. A influência portuguesa está nas casas e igrejas coloniais da cidade de Paraty. Então, assim, lá em Portugal eles praticavam a religião católica. Então, por isso eles trouxeram aqui para o Brasil a religião católica e não aceitavam que os índios cultuassem outras formas de religião. Então, eles estavam obrigando e ensinando os índios a praticar a religião deles, imposta por eles, no caso, a religião católica, certo? Então, os índios aprenderam com isso, por isso que os índios aprenderam a assistir à missa, certo? Os africanos também. A religião do candomblé, da umbanda, que veio lá de origem africana, é por conta dos escravos que trouxeram para cá. E os portugueses também não aceitavam. E com isso aconteceu o sincretismo. O que é o sincretismo? É quando acaba misturando um pouco uma religião com a outra. Porque os escravos precisavam disfarçar de alguma forma a forma que eles tinham de cultuar os deuses, né? O deus deles, a religião. Então, eles misturavam um pouco do católico junto com as festividades deles, eles aproveitavam esses momentos de festas também para comemorar algo da religião deles e não serem dessa forma castigados. Outro povo que colonizou o Brasil foram os alemães. Depois dos portugueses, os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 200 anos foram alemães e suíços. Então, os portugueses foram os primeiros, os alemães e os suíços os segundos. Em 1818, os suíços fundaram colônias onde hoje é a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Os alemães chegaram em 1824 e concentraram-se no sul, onde fundaram a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Logo, fundaram outras cidades em Santa Catarina, como Blumenau e Joinville, que ainda hoje preservam a tradição alemã na arquitetura, na culinária, nas festas e no idioma. Todos os anos, em outubro, algumas cidades brasileiras de origem alemã, como Blumenau, celebram o Oktoberfest. Casas e prédios em estilo enxaimel podem ser encontrados em cidades como Joinville.
Olha ali o exemplo da imagem aqui embaixo, de uma construção típica alemã. Olha lá. Eu conheço essas duas cidades e realmente a gente chega lá, as construções de prédios e casas são nesse estilo, o estilo alemão. Aqui tem a imagem da festa do Oktoberfest, né? E a cuca, um bolo tradicional alemão, que é como se fosse um bolo branquinho e em cima uma farofinha, tá? É assim que é o bolo, a cuca. Quem não conhece é mais ou menos assim. Pode pesquisar na internet uma sugestão de receita para você fazer aí, experimentar essa receita de origem alemã. Outra atividade para vocês pesquisarem em casa é para vocês verem se aí, ó, pesquise se há alguma festa tradicional ou popular na sua região e faça um desenho ou cole uma imagem da festividade. Então, uma festa popular tradicional da sua região. O que aí se costuma muito festejar? Festa junina? Lá, por exemplo, o Blumenau está falando do Oktoberfest. O que costuma se celebra muito? Tem a festa do Senhor do Bonfim na Bahia, como eu já havia dito. O carnaval, muito comum lá no Rio de Janeiro, é uma festa popular. Então veja, uma festa de origem que às vezes até originou dos imigrantes que tem na sua região e faz um desenho. Se você tiver uma foto, pode colar a foto também, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os italianos agora. Os italianos. Os imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Nessa época, tinham como destino o sul do país e fundaram as colônias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, entre outras. Lá, famílias inteiras dedicavam-se ao plantio da uva e à fabricação de vinho. A partir de 1880, os italianos foram trabalhar nas fazendas de café, com o sonho de serem donos de um pedaço de terra. Lembra que eu falei que eles vinham para trabalhar e ter os seus direitos adquiridos, mas eles não conseguiam, porque eles não eram cidadãos portugueses. E quando a pessoa não era cidadão português, não tinha os seus direitos respeitados. Como as condições de trabalho não eram boas, muitos imigrantes italianos foram trabalhar nas fábricas que começavam a surgir no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre e tornaram-se operários. Com os italianos, aprendemos a comer polenta, massas como macarrão e pizza. Tchau, cantina e espaguete são algumas palavras de origem italiana em nosso vocabulário. Então, ó, tchau, a palavra cantina e a palavra espaguete são palavras de origem italiana. Então vamos só relembrar que nós falamos hoje sobre os imigrantes italianos, portugueses, alemães, né? E vimos também lá que os sírios também vieram junto com os alemães, certo? Então por hoje nós vemos um pouquinho sobre a imigração. Vamos continuar o tema na próxima aula também. Certo, pessoal? Um beijinho, se cuidem, tchau!